Hoje eu quero responder algumas perguntas aqui que eu recebo sobre frutas. Se as frutas são realmente saudáveis, se os sucos de fruta são saudáveis. Eu vou explicar por que o suco de fruta pode ser realmente um verdadeiro vilão para a sua dieta, atrapalhar até o seu emagrecimento. Mas antes eu quero saber de você, qual é o suco que você mais gosta? Responde para mim aqui nos comentários, pode ser suco de uma fruta só, pode ser uma mistura de uma fruta com verduras. Então bota para mim aqui nos comentários para que todo mundo possa saber a sua receita, o que você está usando para otimizar a sua saúde. Se você gosta de conteúdo de saúde, já te peço para curtir esse vídeo para ajudar a gente a crescer esse canal aqui e se inscrever para a gente poder crescer essa comunidade que está sempre voltada em melhorar a saúde. Então, as frutas, na verdade, são substâncias muito saudáveis. Elas têm minerais, vitaminas, têm fibras e têm substâncias bioativas, né, são substâncias que têm capacidade de mudar algo no nosso sistema, como, por exemplo, os antioxidantes, anti-inflamatórios, o resveratrol, que é uma substância excelente, que é muito encontrada na uva, principalmente nas uvas vermelhas, né, uvas escuras. Então, as uvas têm substâncias muito saudáveis, mas elas têm um açúcar que se chama frutose, que pode ser realmente algo negativo para a sua dieta se for consumido em excesso. E eu quero falar aqui de uma história, de um artigo, na verdade, muito interessante. O que eles fizeram? Pegaram um grupo de pessoas grandes e dividiram em dois pequenos grupos. Então, um grupo, eles davam uma quantidade de caloria, de energia, em glicose, né, que é o açúcar direto na veia, e no outro eles davam em frutose, para dar uma saciedade, porque essas pessoas estavam um tempo já sem comer. E o que eles faziam depois? Eles davam várias imagens de alimentos saudáveis para essas pessoas, para elas verem se elas tinham vontade de comer ou não. E o que acontecia? Essas pessoas iam passando aqueles alimentos e depois elas anotavam o grau de desejo, o grau de vontade que elas tinham. E tinha mais um detalhe. Era oferecido a elas um valor financeiro para elas ficarem um tempo maior sem se alimentar. E elas poderiam escolher sobre receber um dinheiro um tempo depois, se elas ficassem sem se alimentar, ou receber esses alimentos que elas tinham visto na imagem. E o que mostrou foi o seguinte: o grupo que tomou a glicose conseguiu ter menos desejo de comer esses alimentos que estavam nas imagens e teve mais gente recebendo esse dinheiro, essa recompensa financeira por ficar sem se alimentar. Enquanto que o grupo da frutose, a maioria das pessoas não quis receber o dinheiro, preferiu ter esse alimento e se alimentar dessas imagens que eles acabaram de ver. Mostrando que a frutose não tem, embora tenha a mesma quantidade de caloria, de energia que foi utilizada nesse estudo, não tem a mesma capacidade de dar saciedade do que a glicose. Então, com a glicose, a gente tem mais saciedade, fica satisfeito por mais tempo do que com a frutose, sendo um dos motivos porque o excesso de fruta pode atrapalhar a sua dieta, porque mesmo você tendo essa caloria, você pode estimular seu apetite e passar você a comer mais e exagerar na caloria. Então não é diretamente só pelo açúcar da fruta, que é o terror, que é o maligno, mas sim pela quantidade de alimentos que você vai acabar comendo no dia inteiro. E uma outra pergunta que eu recebo muito é se a fruta de hoje em dia é a mesma fruta que os nossos antepassados comiam. E é claro que no desenvolvimento a gente vai escolhendo, né, seleção natural, as frutas que tinham mais doce, mais esse sabor adocicado, mais quantidade de açúcar, que eram as mais saborosas, que vendiam mais facilmente, e a gente foi selecionando. Então, com certeza, uma melancia atual tem mais frutose que uma melancia dos nossos antepassados. As frutas dos nossos antepassados eram mais parecidas com as frutas silvestres, né? A amora, o mirtilo, a framboesa, o morango, que são frutas baixas em frutose. Então, provavelmente, é verdade que as frutas hoje em dia têm muito mais frutose, são muito mais doces do que as frutas do passado. Mas o grande problema não é a fruta em si, o grande problema é o suco. Por quê? Quando a gente faz o suco, principalmente naquelas suqueiras que tiram a polpa toda para um lado e botam um líquido para o outro, a gente tira a polpa que tem a fibra. E a fibra é justamente uma substância muito saudável, que ajuda o nosso bolo alimentar, que nutre a nossa bactéria intestinal e que está diretamente relacionado à saciedade.
a gente se sentir satisfeito. Quando você toma só o suco, a tendência é que você consuma muito mais quantidade de caloria, porque você não tem a mesma saciedade que você teria se comesse a fruta íntegra, a fruta inteira. Então você pode exagerar facilmente nessa quantidade de frutose. E a mesma coisa acontece com as frutas secas. Embora elas tenham a fibra ainda, né, elas já tiraram toda a água dessas frutas, fazendo com que ela fique em tamanho muito pequeno. Então, por ter um tamanho pequeno, por exemplo, uma ameixa seca, uma uva passa, você come muito mais do que você comeria da fruta íntegra, totalmente datada. Então, você não consegue comer 10 ameixas, mas você come 10 ameixas secas tranquilamente, podendo absorver toda a frutose, todo o açúcar dessas frutas de maneira mais rápida. E água de coco, pode ou não pode? Então, a água de coco a gente sabe que, embora não seja o suco, também tem uma quantidade de frutose. 100 ml de água de coco tem em torno de 4 gramas de carboidratos, então é mais fácil você consumir grandes quantidades de água de coco do que comer diretamente o coco, que já é uma fruta com menos quantidade de frutose, com menos carboidrato. E eu vou falar algumas frutas que têm pouco carboidrato, que você pode comer mais facilmente, sem culpa, e não precisa ter tanto medo. Quais são? Por exemplo, o abacate, que é uma fruta rica em gordura, rica em vitaminas e minerais, não tem muita quantidade de frutose. A goiaba, o morango, o coco, que eu falei, a pitanga, o melão, a acerola, o pêssego, o açaí, desde que não seja essa polpa de açaí com xarope de guaraná açucarado, e mais 2 frutas que são muito boas para a gente utilizar como suco, que é, por exemplo, o limão e o maracujá. Então, se você toma o suco de limão ou suco de maracujá não adoçado, são sucos saudáveis com vitaminas e minerais que vão ter pouquíssima frutose. E muita gente que faz jejum intermitente pergunta: se eu tomar o suco de limão, vou quebrar o jejum? Em tese quebra porque tem algumas calorias no limão, só que não vai ser uma quantidade suficiente para dar um pico muito grande de insulina, então você não vai perder totalmente os benefícios do jejum intermitente. Mas em tese tem um pouco de caloria, mas eu até utilizo durante o meu jejum intermitente, eu utilizo também tanto o suco de limão, às vezes eu boto um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de própolis, e não tem problema para você, não vai prejudicar a sua saúde por causa dessa pequena quantidade de frutose. Então, eu recomendo para os meus pacientes que comam frutas, porque tem substâncias saudáveis, antioxidantes. Quanto maior a diferença de cores, melhor. Você vai ter polifenóis diferentes, substâncias que são saudáveis para a nossa saúde. Buscar frutas baixas em agrotóxicos e evitar principalmente o excesso de suco de fruta. Aqui no sul a gente tem muito vinícolas que fazem suco de uva integral, são sucos de uva muito gostosos, mas infelizmente é muito concentrado em frutose. Então a uva, quando você faz o suco de uva, tem a concentração muito alta de frutose, inclusive algumas geleias especiais, que são caríssimas, importadas, elas falam são geleias sem açúcar, são adoçadas com suco de uva concentrado. Por quê? Porque é rico em frutose. Então o grande problema não vai estar no suco de fruta, não vai estar na fruta. Eu não vejo ninguém que, ficou diabético porque come muita fruta, porque toma muito suco de fruta. A maioria das pessoas vai ficar diabético porque tem uma alimentação inadequada, não faz atividade física, muitos carboidratos refinados, pão, macarrão, açúcar, doces, e não por causa do excesso de frutas. Então, fique tranquilo que as frutas são saudáveis, podem participar de uma dieta saudável e não vão prejudicar a sua saúde. O grande problema da frutose também é que se você comer frutose em excesso, você sobrecarrega o seu fígado. Por quê? Porque diferente da glicose, que é um açúcar que é utilizado em todo o nosso corpo, utilizado no cérebro, nos músculos, em qualquer parte do seu corpo, a frutose ela só é metabolizada pelo seu fígado. Então, toda a frutose que você come, você tem que passar pelo seu fígado, metabolizar e transformar ou em glicogênio ou em gordura. E se você tem um excesso de frutose, que não é tão comum no consumo de frutas, mas sim no consumo de substâncias onde adicionam frutose, como os refrigerantes ou alimentos industrializados, daí sim, se você tem esse excesso de frutose, pode sobrecarregar o seu fígado, levando até você desenvolver uma esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, se você comer 2 ou 3
porções de fruta por dia, você não vai prejudicar o seu fígado, porque essa quantidade de frutose não é tão excessiva, a não ser que você coma uma melancia inteira. Mas se você está utilizando alimentos, como por exemplo refrigerantes, que são adoçados com frutose, aí sim você pode estar causando um grande problema para a sua saúde e especialmente também para o seu fígado, que vai ter que lidar com toda essa frutose e muitas vezes produz grande quantidade de gordura que vai sendo acumulada no seu fígado, causando a esteatose hepática. Então, tenha cuidado, mas não deixe de consumir frutas, que frutas é sim o alimento saudável para você. Eu vou deixar uma playlist aqui com alguns vídeos que eu gosto muito no meu canal do YouTube e vou deixar também o meu e-book. Se você quiser baixar meu e-book, é só clicar aqui em cima que você vai ser direcionado para o meu site, deixar o seu e-mail e a gente envia automaticamente esse e-book para o seu e-mail. Obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.